alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Na nossa aula de Geografia hoje, vamos falar sobre as mudanças na produção e no trabalho, do PET volume 4, primeira semana. Quintos anos, professoras Ana Paula e Cira. Industrialização brasileira. O Brasil faz parte do grupo de países que realizaram a chamada industrialização tardia, ou seja, o processo de implantação das indústrias demorou mais a começar do que em outros países. Enquanto na Inglaterra esse processo iniciou-se no século XVIII, no Brasil ele só foi ocorrer quase 200 anos depois. Essa demora na industrialização brasileira ocorreu em virtude da forma como o país foi colonizado, por ser uma colônia de exploração de Portugal, que mantinha uma forte relação comercial com a Inglaterra, berço da Revolução Industrial, ter muitas riquezas naturais e espaço de sobra para a produção de produtos primários. Desde o início de sua colonização, o Brasil voltou-se para a produção de bens primários, a partir de mão de obra escrava. Em 1785, inclusive, foi oficialmente proibida a produção de manufaturas no Brasil, sob justificativa de que a mão de obra escrava presente no país era essencial nas atividades agropecuárias e na extração de minério, não podendo ser utilizada na produção de produtos manufaturados. Ao longo do século XIX e início do século XX, o café consolidou-se como principal produto brasileiro, gerando um enorme desenvolvimento econômico e de infraestruturas, meio de transporte, estradas de ferro, rodovias, serviços bancários, rede elétrica, etc., indispensáveis para o surgimento das primeiras indústrias no país. Além disso, com a abolição da escravatura em 1888, houve um aumento do mercado consumidor brasileiro, tanto em virtude da quantidade de escravos que passaram a comprar, quanto pela vinda de muitos imigrantes do mundo inteiro, que estavam acostumados a produzir e a consumir produtos industrializados. Com isso, houve um aumento da demanda por esse tipo de produto. A partir de 1808, a medida de restrição a manufaturas foi abolida e gradativamente foram surgindo pequenas indústrias concentradas, principalmente na cidade de São Paulo, cidade com maior infraestrutura para suportar a implantação de indústrias, iniciando assim a industrialização brasileira. Esse crescente número de empresas estavam voltadas principalmente para abastecer o mercado interno com bens de consumo não duráveis, como alimentos, tecidos, bebidas, calçados, etc., substituindo as importações. Neste momento, o desenvolvimento industrial ocorria muito mais pela iniciativa individual do que por uma política pública de incentivo à produção industrial. Durante a Primeira Guerra Mundial e a crise de 1929, o café perdeu muito seu valor de mercado. Para não perderem mais dinheiro, os cafeicultores brasileiros passaram a investir em produtos industrializados. Nos dois governos de Getúlio Vargas, visando ao enfraquecimento das oligarquias que denominavam o país a partir do seu controle sobre a terra, o Estado passou a investir em uma política de desenvolvimento industrial, incentivando o desenvolvimento de indústrias de base, principalmente estatais, como a Companhia Siderúrgica Nacional, a Petrobras, a Companhia Vale do Rio Doce e outras. No período de Juscelino Kubitschek, com a política de 50 anos em 5,
o Estado procurou investir em infraestrutura básica para atrair indústrias privadas, principalmente as automobilísticas e em indústrias de base. Nesse período, as principais características da industrialização brasileira eram a concentração industrial. A maioria das indústrias estavam localizadas na cidade de São Paulo e arredores, em virtude principalmente da maior quantidade de infraestruturas e mão de obra que a região possuía em relação ao restante do país. Essa situação só começou a mudar a partir de 1970, graças ao investimento em infraestrutura nas demais regiões do país, incentivos fiscais e, sobretudo, ao esgotamento da cidade de São Paulo, que passou a ter um alto custo de produção e baixa qualidade de vida em face da quantidade de indústrias ali localizada. Dependência econômica e tecnológica. A industrialização brasileira desenvolveu-se essencialmente por meio do capital estrangeiro, a partir de empréstimos e de tecnologia importada, já que o país não possuía nem capitais nem tecnologia suficiente para industrializar-se. Com isso, em razão dos altos juros e custo com equipamentos importados, o Brasil perdeu competitividade em relação aos demais países do globo. Atualmente, o principal desafio do processo industrial brasileiro consiste em ingressar de forma autônoma, sem depender de capital ou tecnologia estrangeira, na terceira fase da Revolução Industrial, que faz uso intenso de alta tecnologia, informática, robótica, biotecnologia, etc. Além disso, o país precisa dinamizar sua produção, evitando desperdícios e diminuindo os custos, para conseguir competir com os produtos industrializados de outros países. Artesanato. O artesanato é uma técnica manual utilizada para produzir objetos feitos a partir de matéria-prima natural. Normalmente, os artesanatos são fabricados por famílias, dentro de sua própria casa ou uma pequena oficina. Tal técnica é praticada desde o período antigo, denominado Neolítico, quando poliam pedras para fabricar armas e objetos de caça e pesca, cerâmica para guardar alimentos e tecelagem para fabricar redes, roupas e colchas. A partir da Revolução Industrial, que iniciou na Inglaterra, o artesanato foi fortemente desvalorizado. Deixou de ser tão importante, já que neste período capitalista o trabalho foi dividido, colocando determinadas pessoas para realizarem funções específicas. Essas deixaram de participar de todo o processo de fabricação. Além disso, os artesãos eram submetidos a péssimas condições de trabalho e baixa remuneração. Este processo de divisão de trabalho recebeu o nome de linha de montagem. Hoje, o artesanato voltou a ter prestígio e importância. Continua a buscar elementos naturais para desenvolver suas peças originadas do barro, couro, pedra, folhas e ramos secos, entre outros. Em todas as regiões é possível encontrar artesanatos diversificados, originados a partir da natureza, típica do local e de técnicas específicas. O artesanato é reconhecido em áreas como a de bijuterias, bordados, cerâmicas, vidro, gesso, mosaicos, pinturas, velas, sabonetes, sachês, caixas variadas, reciclagem, patchwork, metais, brinquedos, arranjos, apliques, além de várias técnicas distintas utilizadas para a fabricação de peças. Os 11 estados brasileiros onde a indústria é mais importante. A indústria no centro. São Paulo, nenhum estado brasileiro
depende mais de indústria do que o Espírito Santo. O setor responde por praticamente 40% do PIB do estado, o dobro da taxa de lugares como Tocantins e Piauí. Isso significa que a indústria é central para o Espírito Santo e não que o estado tem o maior parque industrial do Brasil. O maior PIB absoluto do setor está em São Paulo, 288 bilhões em 2012, que é o 12º no ranking de importância relativa. O segundo lugar em PIB absoluto fica com o Rio de Janeiro, 138 bilhões em 2012, que está na 5ª posição do ranking relativo. Enquanto a indústria perdeu 5,2 pontos percentuais de participação no PIB de São Paulo entre 2002 e 2012, a indústria do Rio de Janeiro ganhou 7,9. De forma geral, a indústria perdeu força dentro do PIB de 15 dos 27 estados, mas só 6 tiveram perda relativa também da importância dos trabalhadores industriais, dentro da sua força de trabalho. Por um lado, é natural que o crescimento e desenvolvimento leve a uma maior importância relativa dos serviços, o que é positivo e aconteceu nos países ricos. Por outro lado, essa desindustrialização muitas vezes acontece por falta de infraestrutura, aumento de custo de perda de produtividade, o que é um problema. Veja a seguir quais são os 11 estados brasileiros onde a indústria tem mais participação no PIB estadual. Qual foi a trajetória dessa participação entre 2002 e 2012? Assim como os mesmos dados para a força de trabalho industrial, entre 2003 e 2013. Os dados são da CNI. Pessoal, aqui estão os 11 estados. Primeiro lugar, Espírito Santo. Segundo lugar, Pará. Terceiro lugar, Amazonas. Quarto lugar, Santa Catarina. Quinto lugar, Rio de Janeiro. Sexto lugar, Minas Gerais. Sétimo lugar, Sergipe. Oitavo, Goiás. Nono, Bahia. 10º lugar, Rio Grande do Sul. E 11º, Pernambuco. Agora é com você. Atividades. Agora que você já aprendeu sobre mudanças na produção e no trabalho, faça as atividades de geografia do quarto PET. Páginas 41, 42, 43, 44 e 45. Dúvidas? Procure a sua professora. Até a próxima. Espero ter ajudado vocês.